Sejam todos bem-vindos. Eu sou Martiele Ferreira e estamos no podcast Mulheres que Encorajam. Hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, uma mulher corajosa, uma mulher forte e ousada, mãe e esposa. Ela é uma líder de alta performance, gestora comercial, palestrante, especialista em desenvolver pessoas. Aí vem ela, Stephanie Teixeira. Seja bem-vinda, Stephanie. Olá, pessoal, tudo bem? Como vai? É um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que eu realmente inspire aí várias mulheres, né? Quero começar falando sobre mim, né? Eu tenho 30 anos, sou casada com o Ricardo, sou natural aqui de Curitiba, mãe do Daniel, que tem 5 anos. E, novamente, eu sou mãezinha de 4 meses, aí aguardando, ansiosa para saber o sexo do bebezinho, né? Eu sou gestora comercial, palestrante do programa de desenvolvimento profissional na empresa Microlins. Eu sou uma mulher de coragem, já enfrentei muitos desafios na vida. Tudo começou quando minha mãe faleceu, quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Minha avó me criou com muita humildade, na condição que ela tinha, com o melhor dela, né? Por isso eu sou muito grata. E ela me ensinou o caminho que eu deveria andar, né? Andar com Deus, que tem me sustentado, nunca desampara. Eu tenho certeza que a gente vai trocar várias ideias aqui hoje e eu vou contar um pouquinho da minha história, os meus desafios aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Top, Stephanie, seja bem-vinda. Então, vamos estar iniciando o nosso podcast. Você já iniciou com tudo aí, com essa grande história, né? Do início, de quem é Stephanie, de onde vêm as suas referências. Nós estamos falando hoje sobre a área profissional. Né? A área profissional, e a Stephanie vai compartilhar essa experiência com ela, mas sabemos que nem tudo começou agora. A Stephanie construiu a história dela, ela construiu o passo a passo da vida dela e tem construído cada dia mais. E eu quero saber um pouquinho, Stephanie, vou te fazer várias perguntas, porque essa mulherada tem dúvidas também, como eu, então nós queremos saber um pouco mais. Com quantos anos você iniciou a sua área profissional? Então, minha área profissional ela começou como jovem aprendiz, né? Eu sei que não são todos que tiveram essa oportunidade, mas eu fui privilegiada de começar aos 14 anos como assistente administrativa em um hospital de Curitiba. Eu ainda estava no ensino médio, eu já queria muito trabalhar. Quando eu fiz os meus 14 anos, eu já estava atrás de estágio, eu pedia para minha avó, fui em várias empresas, fiz várias entrevistas, eu queria muito trabalhar. Eu já queria uma independência financeira, porque eu achava que com o meu primeiro emprego já ia ter uma independência financeira, né? Já ia poder morar sozinha. Super salário. Claro, eu achava que era mil flores, né? Então, eu trabalhei por um tempo nesse hospital, né? Ia para a escola, ia para o hospital, né? Trabalhar como assistente administrativo. Foi um ensinamento, assim, foi um começo, né? Foi onde tudo começou. E E quanto você depois eles... ganhava nessa época? Quanto foi seu Nossa, primeiro salário? eu ganhava R$ 300 e almoço no local. Ó, coisa boa, E ganhava comida. a comida era muito gostosa. A comida não era aquela sopa que a gente, quando fica internado, nada disso. Era com os médicos e tudo, então era muito gostosa, né? Era Sim. bem gostoso, assim. E na época, R$ 300 eu não conseguia fazer nada, né? Eu pagava meu vale-transporte para ir para a escola, porque eu estava no centro de Curitiba, e não me sobrava nada, assim, né? Então mas foi um começo ali, uma aprendizagem, né? Mas eu Sim, ainda não tinha independência financeira, a aquilo que eu independência. imaginava. E você lembra que você comprou, assim, a primeira coisa que você comprou quando você recebeu seu salário? Coisa de adolescente, né? A primeira coisa que eu coloquei foi um piercing. Coloquei um piercing, foi a primeira coisa que eu Sim, fiz, né? Que eu coloquei na época. Eu lembro que sim. foi a primeira coisa que eu pedia para minha avó e ela falava: não, né? A gente é da igreja, você não pode ficar colocando essas coisas, né? E aí eu vi as colegas na escola, né? E falei: não, eu vou agora que eu trabalho, eu vou colocar um piercing, né? Me senti super independente. Super independente. E você falou ali no início, né, que a sua mãe é falecida e que a sua avó te criou e que você teve esse momento com a sua avó. Hoje, né, com tudo que você tem vivido,
Você considera que você se espelhou em alguém, por exemplo, a sua avó, ou a sua própria mãe, ou alguém da sua família? Ou você foi uma pessoa que desenvolveu sozinha? Ou você hoje se espelhou em alguém? A gente nunca se desenvolve sozinha, né? A gente precisa de pessoas. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum, não tem como dizer, eu por mim própria tive uma ideia mirabolante, não. Isso não é, não sei se existe, mas comigo não foi assim. Sim, a minha avó é uma mulher muito guerreira, né? A minha avó, ela aprendeu a ler com a Bíblia. Então, assim, Deus foi transformador na vida dela, porque minha mãe faleceu com 5 anos, quando eu tinha 5 anos, né? Ela abraçou essa ideia, então ela foi uma mulher guerreira, uma mulher de 9 filhos, que trabalhou na roça, sem ter oportunidade de estudar. Então, quando eu ia fazer uma atividade da escola, eu tinha que recorrer a alguma tia, alguma coisa, ela não tinha como me ensinar ou estar ali. Mas para me ensinar o básico, ela foi aprender a ler na Bíblia, né? Para poder me ensinar, para poder me ajudar, né? E ela lê, ela escreve hoje, né? E tudo, e graças à Bíblia, ela nunca frequentou uma escola, né? E com pouco conhecimento que ela tinha, ela me mostrou o caminho, né? Ela sempre me levou para a igreja, sempre me mostrou que Jesus é o caminho, que, né? Não, e é isso, né? A gente mostrar para os nossos filhos que o caminho é esse, né? Não se desviar dele, né? Porque Deus é nosso sustento. Então, ela me inspirou, assim, a minha avó é uma fonte inspiradora, assim, e Deus que sempre esteve cuidando aí de mim, me deu vários livramentos. Sim, isso é muito bom, né? Quando nós temos alguém para se espelhar. E eu vejo muito hoje, Stephanie, não sei se você concorda comigo, que é muito difícil hoje os jovens, né? Você que trabalha com jovens, né? O maior percentual são jovens ou pessoas que estão ali buscando, querendo mudar a sua situação atual, né? Para alcançar ali um estado desejado, um plano, um projeto. E hoje as pessoas elas estão perdendo a referência. Elas olham para dentro de suas casas, para dentro dos seus pais, para sua família e não tem alguém de referência e fala, poxa, né, essa pessoa me faz bem, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que ela deu o melhor por mim, independente dos erros e acertos dela, ela fez né, a sua vozinha, ela fez o melhor que ela pôde naquele momento, né, para você. Então, e hoje as pessoas, os jovens, eles estão olhando e não tem uma referência de pai e mãe dentro de casa, e principalmente na área profissional, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, as etapas do seu crescimento profissional, né? Você disse que começou muito cedo, no menor aprendiz, depois que você ganhou seus R$ 300 ali de salário, né? Colocou o seu piercing, era independente, terminando o terceirão. E como foi para você esse processo? Depois CLT, os seus cargos, como foi esse desenvolvimento? Então, depois do estágio, né, a gente fala muito que o abandono afetivo está dentro de casa mesmo, né? Até, assim, a internet, a tecnologia, ela vem para nos ajudar, né? Mas a gente tem que saber o meio de utilização, né? Largar o filho dentro de um quarto, tá aí o celular, tá aí, né, a internet de fácil acesso. A gente tem visto muito o que tem gerado, né? Esse excesso e essa falta de orientação, inclusive para o mercado de trabalho, né? Porque uma hora o filho vai sair debaixo da saia, né? E para onde ele vai? O que ele vai fazer, né? Então, falta realmente, né? A gente trabalha aqui com orientação profissional, orientação do jovem para o mercado de trabalho, e sente sim, né, essa falta, até mesmo do jovem aprender a se comunicar, de comunicação, né? Saber conversar, falar ou até expor sentimentos, né? Fica tudo muito guardado. Mas a gente trabalha para que as pessoas possam ser melhores a cada dia, né? Depois ali na minha época não tinha celular, nessa época ali não tinha celular, não tinha nada disso. 14 anos, não sabia nem o que era isso, Sim, né? tecnologia. E aí fui para o call center, né? Depois do jovem aprendiz, eu fui para o call center. E aí, é porque terminou meu estágio, né? E eu precisava conseguir emprego, né? Eu falava, não, agora que eu trabalho, eu quero mais, né? E aí apareceu, fazia cobrança, né, no call center, né? E aí começa a minha trajetória com metas. Olha só. Eu
eu nem imaginava que seria só um processo, né? Apenas um passo. Como todos sabem, não é fácil a área, né, da Da cobrança, o call cobrança, né? center. Porque eu acredito o nível de inteligência emocional que você já tinha que ter sem saber que você existia inteligência emocional, né? Porque hoje em dia a gente Sem fala inteligência emocional, mas na época, ideia, eu não sabia o que era isso, né? As pessoas xingavam e a gente ia no ônibus dando risada, falava, o fulano falou isso para mim. Era uma bagunça no ônibus quando o telemarketing saía para ir embora. A gente era muito novo, eu tinha 18 anos. Então, eu lembro que eu pegava um ônibus verde, compridão, assim, e a gente ficava no meio daquele ônibus ali, dando risada que o da cliente tinha situação xingado, do dia. e a gente dava risada, tipo, não quer receber ligação de cobrança, então é só pagar a conta, que eu tenho meta para bater, Sim, e brincava, né? Engraçado. Mas eu recebi muitos ensinamentos ali, foi a trajetória que eu comecei com metas, né? Cobrança, metas, gestor em cima, e quantos boletos você já gerou, quantos boletos foram pagos, né? Então, eu realizava cobrança de veículos, telefonia, eu fiz diversos tipos de cobrança, né? Nessa empresa que eu trabalhei, né? Então, foi ali que eu descobri que eu lidava bem sob pressão, sabe? é E isso que eu ia que perguntar. Qual foi a virada de chave ali desse desafio, né, que é receber todos os dias, todos os tempos, né, num grande percentual é não, e, né, ali você ouvir palavras talvez que você não gostaria de ouvir, e mesmo assim, né, você retornar para casa, mesmo que seja brincando, discutindo o seu dia, mas no seu interno, aquela meta, né, isso te desafiava, como que era que você se sentia ali naquele momento? Trabalhar sob foi aí pressão. que tudo começou. Porque eu vim de assistente administrativo e era muito confortável, né? Muito tranquilo, ninguém me cobrava nada. Preenchia planilhas de controle de estoque de medicamentos, fazia entrega dos medicamentos, atendia idosos, então era tudo uma beleza, né? E aí, sob pressão, né, de gestor passar atrás, perguntar, né, foi ali que eu vi que eu lidava sob pressão bem, né? Isso não me atrapalhava de atingir metas, eu não pensava em desistir. Eu via muitos colegas que falavam, ai, não aguento mais. Eu falava, gente, mas é só gerar boleto, né? É só vai cair, é só gerar boleto, eu pensava comigo, né? Sim, Gerar boleto, confirmar pagamento, uma hora vai cair, né? Então, foi ali que eu aprendi a ganhar dinheiro além do salário, né? E eu achava que, nossa, tô arrasando, tô ganhando dinheiro sim, além do meu salário. E que aqui no Brasil já não é muito salário mínimo, né? Então, sim. eu já não queria ganhar o salário mínimo mais. Quando eu descobri a cobrança, eu falei, não, agora eu não quero mais ganhar É o só o momento de eu salário, né? ganhar dinheiro, de eu ficar rica fazendo comissão, dobrar o salário. Ganhar o salário. Então, eu trabalhei por bastante tempo, assim, no call center, Uhum. assim, foi isso que eu fiquei um tempo ali, né? E eu estava lá no call center trabalhando, quando apareceu uma vaga de vendas, de vendedora. E era uma empresa conhecida aqui, eu vou até falar, GVT, né? E Sim. apareceu aí para mim trabalhar com vendas. Quando eu recebi essa oportunidade de ir para essa entrevista, eu deixei de ir para o trabalho nesse dia e fui fazer a entrevista, né? Só que eu não imaginava o que estava por vir, né? Eu não fazia nem ideia que eu estava saindo de uma zona de conforto, que para mim eu era cobrada, mas eu não me sentia ameaçada, eu cobrava os meus boletos e tinha meu pagamento, então Sim. dava risada de toda a situação, né? Então, veio aí, entrou a vendas na minha vida, né? Recebi essa oportunidade, né? De começar nas vendas. Só que quando eu fui para essa entrevista, o salário era ótimo, né? Muito mais do que eu ganhava no call Muito mais center, né? contando o salário e comissão era E tinha muito. plano de saúde, né? Tinha Aham. comissão, benefícios que eu não tinha no call center, né?
E eu não fazia ideia. E aí me falaram, olha, você vai trabalhar com prospecção na rua, de porta em porta. Aí eu falei, moleza, né? Ficar andando o dia inteiro, né? Porque Eu percebi que para você, toda parte que te coloca em desafio, para você acaba que se torna uma aventura. Como para muitos é um desistir, para você se torna uma aventura o desafio. e eu imaginei, quanta gente eu não vou conhecer, né? E eu, na minha cabeça, pensei assim, eu não sou boba, eu não vou ficar de porta em porta, de casa em casa, eu vou nas empresas, né? Na Olha só. entrevista ali, eu já estava imaginando, né? Eu vou nas empresas, o Bartendo nas empresas aqui em Curitiba, em tudo que é lugar, porque eles vão ter a linha mais cara, né? E eu queria ganhar comissão com a linha mais cara, não queria ficar de porta em porta, de casa em casa. E eu lembro até que aqui em São José, eu nem morava aqui, eu nem conhecia essa cidade aqui. Eu vim para cá, um dia me jogaram aqui, porque daí o gestor pegava e jogava cada um num canto, né? Eu ficava sozinha na rua. E ele me jogou aqui em São José, no meio da 15. E hoje eu conheço aqui, sei onde é, mas eu lembro que na época eu muito nova, bati de porta de loja em loja. Posso falar com o dono da loja? Posso falar com o gerente? Eu só levava não. Ou não. Não, tá. E já estava. Mas olha só, o processo da cobrança, que já era a maioria dos nãos, para você um não ali. Aham. E aí, eu lembro que eu bati numa loja de móveis aqui, que foi uma das primeiras lugares que eu entrei aqui em São José. Em Curitiba atendia mais em porta mesmo, as pessoas em casa, eu vendia. E eu procurava bater nas casas que eram mais, olha a cabeça, né? Mais luxuosas. Em Curitiba que eu falo, não, mas essa casa aqui deve ter um combo ali de R$ 300 no mês, então eu vou bater nessa casa. Era muito A difícil. mentalidade. Só. Eu usava uma camisa de manga comprida, assim, azul, debaixo do sol, uma pastinha do lado, né? E eu passei por muito desafio, o cachorro vindo atrás, uma vez um cachorro pegou na pasta, queria puxar a É isso que eu ia te pasta. perguntar. Normalmente o PAP, né? Que é o famoso PAP porta a porta, você sempre tem as aventuras de cachorro, né? De a senhora que fecha a cortina, finge que você não está ali. Sim, finge que não tá, não tem ninguém em casa, né? O responsável não tá. Tinha gente que Sim. falava, eu sou só empregado aqui, não tem ninguém, né? Mas muitas pessoas abriam a porta, assim, e eu achava até estranho quando alguém abria, realmente chamava para entrar para dentro. Uma vez uma mulher me chamou para entrar para dentro achando que eu era o técnico, que ia arrumar a internet dela. Ela, ela cheia de filhos, com uns três crianças uma gritando de um lado, e na época eu não sabia nem o que era ter filho, não sabia Né? nem o que era criança. Cuidei das minhas primas, ali ajudei minha tia a cuidar das minhas primas quando era criança, mas eu não tinha essa, né, não fazia nem ideia do que era realmente. E eu lembro daquela mulher com as 3 crianças ali naquela casa, ela me chamou para sentar no sofá e ela falou, o Molden tá ali. Aí eu abri minha pasta, né? Eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade, eu vi que você tem aqui uma outra operadora, eu te trouxe uma oportunidade para você fazer uma portabilidade, né? Ela, meu Deus, achei que você era o técnico. Até então, ela já estava conversando comigo, já tinha me falado o problema dela. Já estava Os tomando filhos, ela tinha café. era a hora do almoço, então ela estava colocando os filhos para almoçar, um trocando o uniforme da escola, e ela me contando, e papo vai, até então ela não sabia que eu era vendedora. Ela achou que eu era o técnico que tinha ido arrumar Olha só internet a da outra, oportunidade. né? Então, e aí eu conversei com ela. Então, várias pessoas que eu falava, nossa, chamou para entrar dentro, né? Chamava, tomava até um café, mas era mais difícil, depende da gente mesmo, né? De porta em porta é Sim, você não desistir, né? Eu não sim. tinha assim nenhuma perspectiva de vida como tenho hoje, de ter casa, de ter carro, de ter as coisas. Eu queria ter salário para uma hora eu sair de casa, porque morava eu, minha avó, minha tia com 4 filhos. Então eu queria independência financeira de ir morar fora, morar sozinha, Ter a né? sua Porque eu própria tinha vida. 18 É anos. isso que eu ia perguntar para você. O que te motivava diariamente a você enfrentar esses desafios e fazer acontecer, né? Porque tudo tem um gatilho, né? Tudo nos move para algo, né? Então hoje, né, você já respondendo, você tinha a sua vontade de ter a sua independência, o seu cantinho, vamos dizer assim. Eu queria morar sozinha, porque na minha casa eu não podia levar minhas amigas para nada, então eu Sim, não podia levar namorado, não podia nada. sim, Então eu queria morar sozinha para ter esse tipo nessa de liberdade. liberdade.
sim, Nem imaginava que ia ser tão difícil isso, né? Porque a gente está com o conforto da família, é muito mais tranquilo, né? Só queria morar sim, sozinha, né? Então, eu fui trabalhar ali com vendas, né? Ali, de sol a sol, né? Na mão, uma passa na mão, sozinha, né? Para prospectar, bater mesmo, de porta em porta. E ali eu senti a verdadeira força que eu tinha para continuar fazendo, né? Porque num dado momento eu falei, eu não aceito mais que seja assim, né? Eu não quero para sempre trabalhar assim, né? Eu precisava mudar minha vida. E todo mundo que eu falava, eu vestia a camisa daquela empresa, né? Eu falava da empresa, as pessoas falavam, mas você fala com amor dessa empresa, você está na rua trabalhando, de porta em porta, você fala com amor. Lembro de um rapaz que ele me elogiou tanto, ele falou, olha, eu não ia fazer a portabilidade, eu vou fazer pelo jeito que você fala da empresa, sabe? sim. Então, e aí eu via e pensava, eu olhava para mim e pensava, eu posso ser mais do que uma vendedora de porta em porta. Uma hora as coisas vão dar certo, né? E só Então, algo que me levantou aqui agora, Stephanie, até mesmo para dica para as mulheres, para as pessoas que vão assistir hoje, né? Seja jovens, sejam pessoas que estão na sua profissão e tal, por algum motivo estão cansados, né? Você falou que vestia a camisa da empresa, e eu vejo isso nitidamente hoje em você, há anos que a gente se conhece, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, e eu sempre vejo em você o brilho nos olhos referente ao seu trabalho. Eu acredito que isso não é ligado à empresa, isso é seu, né? Mas o que você pode falar para as pessoas hoje referente a isso? Sobre fazer, mas dar o seu melhor naquilo que você está fazendo. dá o melhor, né? O que eu costumo dizer é assim, você nunca sabe quando que você vai precisar passar por ali novamente, né? Então, dê o teu melhor. Sabe que você está fazendo o teu melhor para que você tenha o melhor, né? A gente dá aquilo que a gente recebe, né? Então, na minha vida eu sempre recebi o melhor do amor, do carinho, né? Por mais que muitas coisas tenham me faltado, né? Que hoje a gente fala assim, ah, mas família perfeita é pai, mãe e o filho, né? Mas a minha avó conseguiu construir isso em mim. Então, eu dou o meu melhor porque eu penso, e se um dia eu preciso passar por aqui novamente? Eu vou ser reconhecida pelo que eu fiz, né? As pessoas vão Sim, me ver como que eu sou, né? Então, eu vivo assim, né? Como eu vivia para essa empresa, hoje eu vivo aqui sim. no meu trabalho como se fosse meu, né? Como se Sim. é meu, não deixa de ser, né? E não Porque deixa a de gente ser, né? Foi confiado a você, né? A empresa foi confiada a você. Você faz parte dessa empresa e faz a empresa dar certo, né? Então, é esse amor, esse brilho nos olhos que nós temos que ter. Na, não importa se vou ter brilho nos olhos só no que é meu, né? Se algo foi confiado nas tuas mãos, dê o seu melhor, faça o seu melhor, até o último momento daquele tempo, para vir um novo sim, tempo, né? Muito exatamente. legal, gostei dessa Exato, bacana, na condição que você tem, né? Faça o teu melhor para que quando você tiver melhores o condições você melhor. possa É, mesmo, exatamente. né? Então eu via que ali da, da porta em porta eu não podia continuar assim, né? E veio uma pessoa e falou assim para mim, faça um curso, né? Eu já tinha informática, minha avó com muita humildade, querendo ou não, eu só consegui o estágio como aprendiz porque ela me colocou no curso de informática da prefeitura na época, né? Eu Sim, só fui realmente pagar cursos depois que eu estava aham, trabalhando, né? E aí entrei num curso de analista de recursos humanos, né? E eu falei, olha, eu não quero mais essa vida de ficar de porta em porta, ficar tendo que ir correndo atrás do cliente, né? Porque o que que eu me vi? Um desafio muito grande e de repente eu me deparava sozinha na rua, com o cachorro atrás de mim, passando alguns medos. A gente que é mulher, a gente sabe que passa alguns medos em determinados bairros, é. determinados locais, né? E eu falei, acho que eu quero ficar no escritório, né? Tranquila, trabalhando, na rua, né? Segurança, né? Menos E eu desafio. comecei, né? Eu nunca fiquei desempregada, mesmo de porta em porta, o que tivesse para fazer eu fazia. Sim, Chegou um momento da vida ali mais para frente que eu cheguei, que eu fiquei no momento desempregada, já vou chegar nessa parte aí também, mas eu fazia cupcakes,
de madrugada para vender pela manhã no shopping, né? Eu vendia escondido, porque se o segurança soubesse, ele ia me pôr para fora. Eu vendia para os lojistas, né? Então, eu sempre tive essa mentalidade, eu preciso vender alguma coisa para ter um sustento, né? Eu preciso fazer alguma coisa para ter, porque eu quero sair de casa, né? Eu pensava Sim, assim. esse era o plano. Esse era o plano, né? Porém, eu já tinha saído de casa quando fiz essa parte dos cupcakes, aí é bem mais para frente, né? E aí, fazendo esse curso de recursos humanos, eu fui procurar outro emprego, porque eu não queria mais ficar de porta em porta, né? Eu falei, não, mas todo mundo me elogiando, me elogia porque eu falo bem, me elogia porque eu tenho amor pela empresa. Eu acho que eu quero outra coisa, né? A gente, quando é jovem, a gente fica meio que pulando de galho em galho, né? Não sabe muito Sim, o que até se quer, descobrir, né? até se encaixar, né? E eu ainda não tinha me encaixado, eu achava que sim, mas ainda não, né? Então, comecei o curso, comecei a fazer o curso, só que aonde eu fui cair? Nas vendas, né? Nas vendas, Eu, novamente. porque os salários que ofereciam como estágio de recursos humanos, eu falava, isso não é para mim, eu já ganho comissão, né? Eu quero morar sozinha. Você olhava para o dinheiro, é o que paga Eu precisava mais. eu precisava de algo mais. Eu nem sabia que eu não gostava de viver numa zona de conforto, numa coisa assim. Eu não gosto muito de coisas, fazer as mesmas coisas todo dia. Não se sentir desafiado, sentir que, ai, mais um dia vou lá, faço e tô indo embora. Para mim não faz sentido. A vida não tem sentido se não tiver desafio, se tiver uma coisa diferente para fazer, se eu não tiver que planejar, se não tiver que bater a cabeça. Às vezes eu fico bem doida, com a cabeça assim, ó, saindo fogo. Mas tá tudo bem. O dia que não tem isso, eu falo, meu Deus, O que né? está acontecendo comigo? Então eu gostava, eu sempre gostei de me sentir desafiada, eu gosto, né? Então eu precisava fazer alguma coisa com aquela vontade que eu tinha de vencer, né? De conseguir algo melhor, conseguir um novo emprego, e fui parar aí no primeiro degrau, né? Eu não fazia ideia que eu ainda estava pensando em subir a escada, né? Até então, e fui parar no primeiro degrau, que foi uma escola de cursos também, assim como aqui a Microlins, uma escola de curso foi a primeira escola que me deu oportunidade na área comercial, e justamente me deu oportunidade porque eu vejo muitos jovens hoje que eu entrevisto, eles não se preparam para entrevista, né? Eles vêm de qualquer jeito, eles falam qualquer coisa, não sabem o que falar. Eu não, eu me preparava para a entrevista. Então, às vezes, não era nada daquilo que eu estava falando, mas eu falava com uma propriedade, né? Olha, eu sou vendedora de porta em porta, eu faço prospecção, falava com os linguajares comerciais, né? Sim. Ali eu fui contratada, né? E as Eu tinha acabado. pessoas que estavam ali ouvindo era como que fala? Era música para o ouvido delas, né? Quando você já tem esse Eu queria mas impressionar, o interesse em aprender, né? De você, que nem você falou, você exatamente. teve uma preparação. Quem se Eu prepara, olhava, exato, eu olhava no espelho, eu preparava a roupa que eu ia utilizar. Depois eu fiz várias entrevistas, né, atrás de venda, porque eu vi que o recurso humano ali, o estágio, não dava para mim. E a maioria exigia curso superior, que era efetivo, né? Então tinha alguns temporários, tinha algumas vagas que eu falava, não, mas eu já não vou voltar lá para o salário da cobrança, né? Eu quero ganhar comissão. E voltei, né, fui para essa escola, me preparava em todas essas entrevistas, desde do jovem aprendiz, eu me preparava, né? Eu ficava na frente do espelho, o que que falar, né? O que eu vou falar? E se me perguntarem quem eu sou, eu ficava ensaiando, né? já E eu me ensaiando. preparei bastante. E eu falei assim, olha, uma vaga para trabalhar numa escola de vendedora, né? Falei, eu vou me preparar. E eu me preparei bastante. Aquela noite eu nem dormia, assim, eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa. Botei uma camisa branca, que estava quase amarela, guardada no guarda-roupa, porque eu só usava aquela camisa da GVT, né? Aquela Sim, azul, azul de manga comprida. tudo em manga comprida. Eles não deram manga curta, então era sol, era chuva, era manga comprida, porque eles falavam que tinha uma cultura de que se a pessoa. Eu não tinha tatuagens na época, mas se a pessoa tinha tatuagens, a manga comprida era um meio, né, de cobrir, então eles queriam que cobrisse bem o corpo, né? Então era calça jeans, tênis e a camisa azul. E eu só usava aquela camisa azul, né? Tinha várias, era só Sim, que a varal era no final de semana. só camisa azul.
sol, mas o bem clarinho, assim, que qualquer coisinha tá suja, né? né? Então, e eu vi essa oportunidade, fui lá e falei, né, em termos comerciais, olha, eu trabalho de porta em porta, eu atingo minhas metas, realmente atingia, porque eu dava um jeito de bater nas casas que tinham maior, para eu vender os maiores combos, né? Sim, E eu não ficava, o pessoal ficava de porta em porta, nas casinhas mais simples eu não em qualquer batia, sabe? casa, não tinha uma estratégia, não tinha intenção de. Estratégia aérea, eu vou bater na casa que tem maior combo, porque eu vou fazer a portabilidade desse cara, né? Sim, Enfim, né? Eu não queria ficar andando, eu falava, eu não quero ficar andando muito, eu quero chegar, bater em 3, 4 casas e ali fazer a minha comissão do dia, né? Às vezes não dava nada certo, né? já Mas eu fazia o tava funil de vendas sem conhecer o funil de vendas. sem nem fazer, já fazia, né? Ah, tudo que eu ia Sim, fazer, né? E ali foi em Curitiba, né, que eu comecei. Como eu falei, eu sou de Curitiba, né? Hoje eu moro aqui em São José dos Pinhais. Depois que eu casei, eu vim morar para cá, mas eu sou de Curitiba, então eu trabalhava lá. Esses empregos foram todos lá, né? E aí eu consegui emprego nessa escola, na área comercial, né? E ali eu entendi que ajudar as pessoas a serem melhores através de um curso que eu vendia me encheu os olhos, né? Aí eu não quis mais sair. A área da educação ela é transformadora, sabe? Eu aprendi muito nessa escola que eu trabalhei ali por 2 anos. Aprendi, digamos que assim, 1% do que eu sei hoje eu aprendi ali, né? Foi sim. Era só a 1%. pontinha do iceberg. Pontinha, era pontinha, né? Era bem o começo mesmo, mas foi o primeiro passo, ali era o primeiro degrau, né? Então eu comecei a trabalhei com pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, né? Que me ensinaram, e ali eu entendi o poder das vendas, né? E venda de um serviço que mudasse a vida daquela pessoa que estivesse precisando, daquele aluno, daquele jovem, né? Eu recebi até a oportunidade nessa escola que eu trabalhei de começar como líder da equipe. Só que eu tive que sair da empresa, né? A gente às vezes se vê frente a oportunidades que a gente não consegue avançar, né, na vida, por conta não de nós, mas de outras pessoas, né? Então eu trabalhava ali, era muito bom, eu gostava demais, gostava de todo mundo, eu sempre fui muito querida lá também. Eu tive que sair por conta de um relacionamento abusivo. Eu acredito que muitas mulheres passam por isso todos os dias, né? Como a gente está falando da área profissional, não cheguei nem a falar, né, do relacionamento que eu vivia. Mas E já isso que é muito estou importante, falando, Steph, compartilhar com as mulheres, porque as mulheres abandonam seus sonhos, desistem dos seus sonhos, perdem grandes oportunidades por um relacionamento abusivo. E isso, mais autoridade do que você, né, que passou por isso, compartilhar com essas mulheres. E deixar para elas um recado, né, da tua força, da tua coragem. eu sempre trabalhei muito, sempre quis trabalhar, sempre. E hoje eu entendo, meu pai hoje ele é presente, diria meio presente, porque o pai precisa dar uma melhorada se meu pai estiver vendo, né? Mas hoje ele dá atenção para o meu filho, né, e tudo. E o meu pai, por ser muito novo, né, mesmo sendo filho da minha avó que me criou, ele não foi um pai 100% presente. 100% presente numa apresentação da escola, quando precisava de alguma situação, né? Infelizmente, eu vi o meu pai chegar bêbado na madrugada, porque ele passava a noite em jogos, né? De sorte, de má sorte, né? Passava a noite, né? Por aí, eu não sabia onde, né? Ao certo, eu lembro que ele chegava, fritava carne nas frigideiras ali, fazia um fumaceiro naquela casa. A casa que a gente morava era metade madeira, metade alvenaria. E eu lembro que fazia um fumaceiro, eu levantava, ele estava assistindo televisão alto, né? Então eu não tive essa presença, né? Graças a Deus hoje meu marido ele é um pai honrado, um homem de Deus, né? E que tem a família ali em primeiro lugar, né? Uma pessoa incrível. Só que eu não tive esse exemplo na minha casa, né? Então eu fui procurar um homem para me
né? Porque a partir do momento que eu queria sair de casa ali, aos meus 18 anos, que eu falei para você que eu queria sair de casa, era porque eu já queria namorar, porque eu já queria levar minhas amigas em casa. Sim, E eu não estava procurando namorado, né? Só que eu estava no ensino médio e essa pessoa apareceu para mim. Na hora eu não quis, não queria, foi com muita insistência, para você ver como o abuso, ele começa aí, né? Você não gosta, você não quer, mas essa pessoa ela é tão abusiva a ponto de fazer com que você enxergue ela de uma outra maneira, que você cria uma projeção dela, porque eu tinha uma projeção, né? sim, Um casamento, perfeito, família, eu queria ter família, eu sempre quis, eu brincava quando era criança de família, que eu queria ter a família, casamento, sempre quis ter isso, né? Porque como eu não tive pai, então eu buscava isso em alguém, né? E ninguém me deu essa referência, né? Hoje sim, eu sei aí com muito estudo que a gente precisa dessa referência, né? E se não teve, precisa se curar disso, né? né? E quanto é Hoje eu tô importante, curada, né? né? A isso, entrei em contato com meu pai novamente, né? Fiquei por muito tempo sem falar com ele, mas eu entrei em contato com ele, né? Infelizmente, o meu pai, ele me deu aquilo que ele recebeu, porque ele também não teve do pai, né? O meu avô abandonou a minha avó com 9 filhos, no meio da pobreza, né? Minha avó não sabia nem escrever, minha avó sabia costurar, né? Minha avó me levava para cuidou dos filhos, dos netos, né? E ela me levava. Eu lembro que eu ficava embaixo daquela máquina que tem um pedal Do duro, pedal, assim, que é bem um pedal bem antiga, pesado, né? né? Aham, sim, Nem existe. E eu ficava embaixo daquilo querendo brincar enquanto minha avó costurava, né? Então, eu sempre vi essa visão da minha avó muito trabalhadora e o meu pai sendo filho da minha avó como se fosse um irmão que chega na madrugada, da balada, né? Então, eu sim, tive essa referência. E esse cara apareceu e ele já começou com esse abuso de... Eu estava na escola, ele já não estudava mais na escola, né? E ele começou a querer, aí na saída da escola todos os dias. Não, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu gosto de você. E eu entendi aquilo como amor, né? Entendi aquilo como, ele gosta de mim, então eu vou dar uma oportunidade, dando né? Esse é o atenção, pior né? erro. Ele tá me dando atenção, ninguém faz isso, né? Ninguém me dá atenção, né? Ninguém me olha assim, né? Preocupa, né? Quando a gente é adolescente, a gente não se acha tão boa ou tão bonita para as outras pessoas, a gente acaba aceitando qualquer migalha, né? E Sim, aí eu falei, não, então, aí comecei esse relacionamento, né? Foi um relacionamento de 7 anos, né? Essa pessoa, ela, depois de um tempo, tinha um relacionamento comigo, mas eu só fui conhecer essa pessoa a partir do momento que a gente foi morar junto, né? Eu sempre trabalhei, ele não gostava muito de trabalhar, então eu brigava muito por causa disso. Mulherengo, fui descobrindo algumas coisas, que desde o namoro já era assim, mas eu não via porque eu não saía de casa, né? Então eu falei, minha avó não deixava eu levar namorado, então também não podia sair, né? Então sim, eu só fui descobrir isso quando fui morar com ele. Então por 7 anos ele me batia, né? Porque eu ia cobrar, eu queria saber o que estava acontecendo, porque que tinha posado fora de casa, como assim, né? E até que ele botou fogo na minha casa, né? Eu tinha tudo, eu já tinha construído, eu tinha ido morar, quando eu fui morar com ele, eu já tinha comprado móveis, eu já tinha construído uma vida, né? Eu trabalhava, apesar de não ganhar muito, eu já trabalhava já e tudo, você né? tinha uma E todo, vida comum, né? e todo Você, esse processo foi ali até esses 2 anos que eu trabalhei nessa escola, né? Então, ele botou fogo na minha casa. Foi aí que eu já tinha recebido a proposta, né? Alguns dias já tinha recebido a proposta. Olha, não era para ser gestora nem nada, era só líder de equipe para ensinar as outras meninas a venderem como eu vendia. Eu fui uma das melhores vendedoras, né? Posso me gabar disso? com certeza, né? Coisa boa. Fui uma das melhores vendedoras, né? E eu acho que, assim, se você faz as coisas com amor, você faz com carinho, dá o teu melhor, o melhor vem, né? Deus, ele provê. E aí, ele botou fogo na minha casa e eu me vi só com a roupa do corpo, né? Sem nada. Então, aquela mulher que tanto queria sair de casa, que tanto queria ter uma família, que criou uma projeção de uma vida ideal, saindo da casa da avó para ter sua independência, morar com alguém, constituir uma família, foi tudo pro
fogo, né? Foi O fogo destruído. consumiu. Foi destruído. Então, eu me vi só com a roupa do corpo, né? E ele ficou me ameaçando, ele foi no meu trabalho, me ameaçou. E foi por isso que esse plano de crescimento ele foi interrompido, né? Infelizmente, muitas mulheres passam por isso todos os dias, a gente sabe que passam, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas por que você não saiu desse relacionamento? Era abusivo, ele não deixava eu sair de casa, ele não deixava, falava que ia terminar, ele falava, não, não vai, me perdoa, toma aqui um presente, toma aqui uma flor, eu não vou mais fazer isso, né? Então entra mesmo. Eu era uma menina, né? Eu tinha 18, 19 anos, então eu era uma menina. Sim. E foi ali que eu pensei, eu não vou ser ninguém. Não vou ser ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho mais nada. Tudo que eu construí, o fogo consumiu. Hoje eu falo isso sem chorar, porque eu tô curada, né? A gente Sim. participa de métodos e entende porquê, né? De tudo, as escolhas, o que foi que causou. Então, mas antigamente eu não conseguia falar sobre esse assunto, me calava, não deixava, né? Hoje eu sei da importância que tem de falar para outras meninas, inclusive meninas aí de 14, 15 anos, né? Para verem bem, né? Conhecerem a pessoa, ver se é isso mesmo, né? Eu digo até, se você tem 14, 15 anos, você não tem nem discernimento para ter um relacionamento ainda, vai com calma, né? Se prepara, espera em Deus, o momento vai chegar, não se apressa, né? E eu me apressei, né? Já era aquilo que eu queria, né? Então, ali eu achei que eu não seria ninguém, que eu tive que sair do meu emprego. E eu ia fazer o quê? Eu não tinha mais emprego, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais uma televisão, eu não tinha mais nada, não tinha uma roupa para vestir. A roupa que eu Começou fiquei do naquele zero. dia, nada, fiquei sem nada. E tive que voltar, retroceder para casa da minha tia, da minha avó, ali da onde eu queria sair, queria ter minha independência. Então, eu voltei a ser dependente, né? Eu acredito que isso gerou, obviamente, gerou um trauma em você muito grande. Com certeza, abalou sua autoestima, abalou seu emocional, abalou seu profissional, todos os pilares, os seus alicerces ali, eles foram, né, abalados, né? E para você viver isso, para você estar reconstruindo isso, ainda mais da maneira com que você se sentia, que era o retrocesso, poxa, eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que começar tudo do zero, né? E acredito que naquela época você tinha uma mentalidade, poxa, eu só tenho a minha avó, né? Você só tinha uma pessoa ali que poderia estar te acolhendo naquele momento, né? Então, E, acredito o quanto desafiador isso foi para você. e mais uma vez, essa rede de apoio da minha avó, tias e primas, o quanto foi importante. Porque se eu não tivesse essas pessoas, o que eu ia fazer? Eu tinha minhas amigas, eu tenho uma amiga que me deu muito apoio, que me ajudou muito, né? Me levou para casa dela, fiquei uns dias na casa dela. No trabalho que eu tive que pedir para sair por causa disso, porque eu estava sendo ameaçada, tiveram professores que juntaram roupas da irmã para trazer para mim, né? Hoje eu falo assim, gente, como foi importante eu ter feito bons amigos, feito bons Criar relacionamentos, vínculos né? reais com pessoas, né, ali naquele ambiente, né? E partindo disso, né, no momento que você conseguiu retomar, como você conseguiu retomar isso, retomar a sua vida, né, para construir novamente, para ter aquela coragem de dar o próximo passo. Infelizmente, tive que deixar tudo para trás. Tive que passar uma borracha, tive que seguir em frente. Eu trabalhei em outras escolas, fui buscar emprego novamente, né? Quando eu me senti segura, eu voltei a trabalhar nessa antiga escola, porque me chamaram para trabalhar lá de novo. Por isso que eu falo, passe bem por onde você passa, porque você pode precisar passar por ali de novo. Olha tudo que eu passei, né? E, e jamais imaginar que iam me chamar para trabalhar novamente, né? Eu voltei a trabalhar ali, né? E aí eu nem sabia que minha vida ia transformar a partir dali, né? Às vezes, como eu falo, né? Ali foi o degrau, né? Esse é o primeiro degrau. Foi Tudo o que eu primeiro passei, degrau. tudo que eu vivi, né? Então, foi então que eu conheci meu marido, né? Que eu tenho Sim, hoje, né? Conheci ele, a gente também se conheceu jovem ali, né? Mas a gente já tá junto há 8 anos. É um sim. relacionamento.
amando, né? Eu tive bastante medo de amar novamente, né? O ruim desse medo de amar novamente é que às vezes o sentimento que a gente tem de outra pessoa, a projeção que a gente criou de outra pessoa que judiou e fez mal, a gente acaba com receio, até De desconta, ou acontecer de novo, cria algumas brigas por conta de medo daquilo, né? os Mas é traumas. outra. Então, e aí ele me fez sentir amada, foi uma pessoa que eu escolhi, não foi uma pessoa que ficou me pressionando para ficar junto, né? Eu escolhi ele, quando eu vi ele, eu gostei dele, né? De primeira, assim, né? Um imprint. Foi amor à primeira vista. A gente tinha uma amiga em comum ali, eu conheci ele no shopping aqui, né? Ele fala, foi só eu pagar uma batata que eu te conquistei, ele fala. Pronto, conquistou a barriga primeiro. Falei, não, você não pagou a batata. Ele foi comigo para buscar a batata que eu tinha comprado. Falei, você não comprou a Ah, batata. entendi. É, Olha só, que esperto. então, eu tive esse medo de amar de novo, né? Ele me amou primeiro, me fez sentir amada, né? Então, mulheres, não aceitem menos do que vocês merecem, né? A gente teve o nosso filho aí, depois de 2 anos, a gente teve o nosso filho, né? E com 1 ano e 8 meses que meu filho tava, quando eu tive meu filho, né, que eu conheci ele, eu saí dessa empresa, né? Fui ficar com meu filho, né? Fui viver a gravidez sem trabalhar, né? Ele me proporcionou isso, né? Proporcionou que eu ficasse em casa, né? E morando com ele. Daí a gente foi morar junto, né? Então, depois de 1 ano e 8 meses, retomando ao mercado de trabalho, que é o nosso foco, foi onde eu conheci a Marte, né? Aqui na Microlins. A minha líder, a minha gestora, que me ensinou muitas coisas. E eu não falo só de trabalho, não, né? Eu comecei como orientadora de vendas, né, como vendedora, com a missão de transformar sonhos em realidade, poder realizar os sonhos das pessoas através da venda, e aí sim eu fui entender sobre propósito, propósito de vida, propósito na vida das pessoas, né? Eu sempre dei o meu melhor, mas encontrei uma pessoa de desenvolvimento, né? Que eu estava naquela venda, né? Aprendi a vender, eu era a melhor vendedora, mas eu não Aprendeu a tinha, vender. eu não tinha desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, né? Para onde você vai, onde você quer chegar, né? E como eu falei, até então eu não tinha tantos objetivos, né? Eu queria sair de casa. Eu já tinha cumprido, porque eu já estava casada, com filho, então eu já tinha saído de casa, Saído de né? casa e com a sua família. É, né? Ter uma família, um bom pai, né? Tenho aí um bom relacionamento, né? Então eu aprendi o verdadeiro propósito de transformar através do que eu vendia, do que eu vendo, né? A vida das pessoas, né? E por onde eu passo, eu tenho a oportunidade de ter boas pessoas, bons amigos, como você, né, Marte, que além de ter me dado oportunidades, me mostrou que não é só acordar, vender, ganhar dinheiro, gastar, né? E é isso, né? Vai além disso, né? A gente sempre estudou, né, Marte, muito sobre os pilares da vida, né? O que Sim, a roda, né, nosso MAS, o mapa de avaliação autossistêmica, ela precisa rodar. sim, E foi aí que eu aprendi, né, que tudo tinha que estar em ordem, né, tudo tinha que estar no lugar, né. E trabalhando aqui, né, com 1 ano como vendedora, tive a oportunidade de ser promovida, né, Marte, você recebeu uma nova oportunidade também, assim, quando uma pessoa sim. cresce, a outra também, né, e eu tive a oportunidade de crescer com o teu crescimento, né. Então, hoje eu sou gestora comercial, graças aos ensinamentos, oportunidades que você me deu, por confiar no meu trabalho, né? Como você falou, o brilho nos olhos continua, né? Então, o brilho nos olhos já Exatamente. está aqui. E é engraçado, né? Porque eu nunca vou esquecer, porque eu desafiei demais a Stephanie. Eu sei que teve momentos, eu sempre brinco com ela, você fala, ela queria me matar. Eu era a pior gestora do mundo, porque ela queria me matar, mas eu desafiava ela, porque todos nós, não adianta nós sermos desafiados no nosso conforto, que isso não se torna desafio. É como se você fizesse uma pergunta fácil para uma pessoa que já sabe a resposta. Não faz a pessoa pensar. E a nossa troca, tanto minha, da minha parte também, que eu cresci muito com a Stephanie ali, cresci muito com o time,
com essa experiência na Microlins, que eu também comecei ali, eu tenho uma experiência, até abrindo aqui uma oportunidade exclusivo isso, gente. Eu vou contar um pedacinho disso no livro que eu vou ser coautora. Então, desse passar, dessa experiência. E eu me desafiava e desafiava ela também. Porque eu sabia o quanto que ela amava desafio. E eu via potencial nela de uma maneira, assim, extraordinária lá na frente. Só que, para isso, é o que eu sempre falei para o time. Um bom líder faz outros líderes. Tem muito líder dentro de empresas que tem medo de perder o seu cargo pelo seu próprio consultor, a própria pessoa que que o líder contratou. E ele não tem que ter medo disso. Ele tem que transformar pessoas melhores do que ele. E foi o que eu fiz com a Stephanie. Eu transformei ela melhor do que eu. Eu cresci, ela cresceu e hoje ela assumiu uma posição que é um propósito, não é uma venda, igual ela falou. Não é eu vou acordar, vou vender, vou bater minha meta, ganhar meu salário e viver a corrida dos ratos. Né? Hoje faz parte de um propósito da vida dela, né, Stephanie? Exatamente. E claro, né? A Martiele chega do nada para mim. Tudo começou ali, né, com um período de experiência, né? Ela chegou para mim e falou assim: olha, aqui tá os seus primeiros 30 dias e você precisa fazer 14 matrículas até o fim do mês para eu renovar. Senão, eu contrato. Eu falei, então beleza, tudo bem. E ela, você quer continuar? Eu falei, opa, eu quero continuar. Então tá bom. Pois eu bati no primeiro mês Oi. da meta de matrículas. Eu falei, então eu vou ficar, né? Eu vou dar um jeito, né? E eu não tinha carteira para trabalhar ainda de clientes, isso tudo com o assistente que a gente tinha aqui, que é fazer Era abordagem. porque eu sempre, assim, as pessoas que eu contratava, eu fazia as coisas para realmente sob pressão, só que eu não sabia que a Stephanie amava pressão. Né? Então eu colocava números que tinha ali, ela já, por conhecimento, óbvio, por experiência comercial, eram números que já estavam, como que a gente falava, frios, né? Números frios que você tinha que Sim, realmente ir atrás. então, e a gente construiu muita coisa, né, Marte? O que a gente vai fazer para vender, né? A gente saiu uma Né? vez através de um galho de árvore para fazer uma ação para as mulheres, você lembra? Lembro. Eu Ai, meu Deus. de árvore, porque a gente ia fazer uma ação de lenços, né, para as Sim, mulheres verdade. gestantes. É verdade. Eu Então, lembro, a Stephanie, na hora que ela falou assim, eu não gosto de trabalhos repetitivos, né? E eu lembro que eu falei assim, gente, a gente precisa de uma árvore. Só que eu era sempre assim, é agora. Saiu a gente igual doida na rua e cortando árvore seca, se pendurando em galho para ver se a gente conseguia quebrar um pedaço de árvore, até que a gente achou a árvore e vem arrastando no centro, né, de São José, aquela árvore para a gente poder enfeitar, para fazer uma ação social para lenços, né, para mulheres com câncer, né? sim, nossa, e a gente veio com uma árvore em cima, assim, carregando nas Sim, costas. E fora as outras experiências, né? Eu gosto, você me ensinou muito porque, assim, não tem desculpa, né? A gente dá um jeito, né? né? Não tem árvore, o que nós vamos fazer? Vamos atrás de um galho, né? Vamos E, atrás, né? Sempre. né? Isso é o time, né? Isso é o quanto é importante, isso é muito bom, essa etapa, né? Da gente ter vivido isso e ter hoje ter compartilhado para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. E é muita questão do que a Stephanie falou ali, sempre dê o seu melhor com aquilo que você tem, sempre faça o seu melhor com o que você tem e que você possa ter um ambiente onde as pessoas, não é porque você precisa do elogio das pessoas, mas que você deixe o seu legado naquele lugar. O legado, ele não eu até tenho falado isso ali no meu Instagram, que o legado, ele não acontece depois que eu morro. Ele acontece antes da minha morte. Eu construo ele hoje, a partir de cada decisão que a gente toma. Então, a Stephanie tem o legado dela e eu tenho o meu legado. Tudo isso que a gente está aqui conversando, que é 0,01% de tudo que aconteceu, só um pouquinho, é,
é um pedaço do nosso legado, do que nós estamos construindo com pessoas que passaram por nós, pela marca da empresa que nós carregamos, que hoje é confiada a Stephanie. Então, tudo isso se transforma num legado, seja ele profissional, seja ele emocional, seja ele social, o quanto isso é importante. Então, fica a dica aí para você, faça o seu melhor sempre. Ame as pessoas, né, Stephanie? A gente tem muito isso, né? Amar as pessoas. Ter empatia, né, pelo outro. Exatamente. Tem até uma história, né, que uma gestora aqui até de uma das franquias nossa me contou, entregando panfleto na frente de um banco. E aí entregou um panfleto para uma senhora e falou bom dia. E ela não pegou o panfleto, né? E disse assim, só se for para você. Então, na cabeça dele, a primeira coisa que passou foi, nossa, que mulher mal educada, né? Ela olhou para trás novamente, parece que ela leu o que Sim, ele pensou e falou assim, porque eu acabei de enterrar o meu filho. Então, às vezes, você pode estar num bom dia, mas a pessoa não está num bom dia ou precisa de ajuda, né? Então, ter empatia, né, pelo outro é muito importante também, né? Eu tive exatamente. eu tive muitas oportunidades, eu acredito até por essa humildade que a minha avó implantou em mim, né? De ser humilde, de ter começado do pouco, de eu ver ela ali costurando, né? Me levando junto, dela ter tido tão poucas oportunidades e ter feito melhor com aquilo que ela tinha, né? E graças a Deus eu tive muitas oportunidades, né? Do nada, a Martiele chega depois de um tempo, de surpresa, né? Ela chega para mim e fala assim: tá preparada? Eu falei: para quê? Para assumir o meu lugar. Eu olhei assim: quê? Você não vai me deixar aqui, né? Porque você é meu alicerce, o que eu vou fazer sem você? O que eu vou fazer? Tá preparada? E eu, Martiele, pelo amor de Deus, né? Você não vai me largar, Eu lembro o seu desespero. né? Ó, amanhã já conversei aqui com o seu Ângelo, né? O dono da escola. Já conversei com ele, né? E E é isso, você vai assumir aqui o meu cargo, né, como gestora comercial. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Não, senta aqui que amanhã eu venho e vou te ensinar. Amanhã? Senta aqui que amanhã eu vou te ensinar. Eu fiquei com medo Foi. na hora, mas eu não vou recusar, né? Eu vou ganhar mais. A oportunidade chegou. Eu aprendo, eu dou um jeito, né? Falei para ela, eu dou um jeito, se você me ensinar, eu dou um jeito, né? E ela veio, me ensinou um dia e meio, Um dia e meio, toda gestão. né? Mas Eu acho que essa parte, né, do você estar preparada, da parte ali da questão do, que nem você falou, eu te ensinei um dia e meio. Realmente foi um dia e meio, mas todo o processo você já estava sendo preparada. Eu já sim, estava te preparando sem você saber, né? sim. E uma das coisas assim que é nitidamente hoje, nós temos, quando você honra, você recebe honra, né? Você me honrou, mesmo querendo me matar em várias situações, mas você me honrou, né? Então, quando você dá honra, você recebe honra. Você também é honrado. Talvez não no tempo que você quer, mas a hora certa você vai ser honrado. Isso que é muito importante, é isso que eu identifiquei, sabe? E eu identifico, eu sempre faço muito isso na minha vida. Não estou falando uma troca de interesse, não é isso. É honra. É honrar independente da diversidade, é honrar independente da situação, das circunstâncias, da mágoa, da dor, da falta de perdão, de qualquer acontecimento. É você honrar. Quando você honra verdadeiramente do fundo do seu coração, você recebe honra, né? A palavra nos ensina isso. Com Deus é assim. Quando a gente honra a Deus, Deus ele nos honra, né? Então não é diferente com amor ao próximo, né? Eu amo a sua vida, eu amo o seu trabalho, eu amo a sua pessoa, você me deu a honra, eu vou te dar a honra, né? Porque várias pessoas passaram pelo processo, mas ninguém permaneceu no processo. Só aqueles que realmente honram.
Então, você honrou. Com certeza. E nesse período, né, dessa preparação, de dizer estar preparada, eu estava me preparando e nem sabia, né? Porque a gente vive estudando, vive buscando, né? Eu faço gestão comercial também, mas na época, sempre fazendo uma coisa ou outra, nunca para, né? De buscar conhecimento e tudo. E realmente, vira e mexe, você me preparava e eu fazia questão de mostrar que eu dava conta, que eu ia conseguir, que eu ia, né, vencer aquilo, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o gestor está sendo mal comigo. É um aprendizado, né? Você está aprendendo, né? É uma oportunidade de você aprender, né, com aquilo, porque você tinha mais conhecimento do que eu, você não caiu de paraquedas também, né? Não foi uma coisa, Exatamente. Foi um né? E processo de aprendizado. eu E é um confiava naquele. processo, né? É um processo, né? Então eu confiava, tinha certeza de que você tinha muito para me ensinar, sempre teve, até hoje, né? Sempre tem muito para ensinar. E como você sempre disse para nós, né? O líder, ele não manda, o líder, ele cria liderados, pessoas que vão te seguir, né? E eu levo isso para minha vida, né? Eu não mando em ninguém, Servidor. né? Por livre e espontânea vontade, por propósito, né? Eu falo, eu vou cobrar porque eu preciso da meta, né? Cumprida. Mas eu preciso que a pessoa viva todos os dias o propósito, né? E o propósito da Microlins aqui é transformar os sonhos dos nossos alunos em realidade por meio da educação. Então, a gente só consegue transformar a vida do outro quando a gente transforma a nossa, né? Exatamente. É a liderança, o líder ele lidera por exemplo, né? Então, quando o líder ele lidera por exemplo, ele realmente é um líder, né? O chefe, ele só quer mandar, mas ele não é exemplo, né? Ele não ele só manda, ele não faz, ele não contribui, né? Então, o líder é por exemplo, é por propósito. E já entrando, então, nessa parte aí, da parte profissional de vendas, da área comercial, para quem quer. Porque comercial não para, né, Stephanie? Comercial, a empresa que não tem comercial, ela não é uma empresa. Porque o dinheiro, ele precisa entrar e alguém precisa comprar e alguém precisa estar ali para vender. Uns vendem mais, outros vendem menos. Tudo depende do time que você tem e do líder que você tem, né? E eu quero saber tem algumas questões referente a isso. Você pode nos dizer 3 passos para se tornar uma líder bem-sucedida? Então, eu acho que o primeiro passo, né, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, você se conhecer, né? Foi um desafio muito grande para mim cair na liderança, gerir pessoas ali de um dia para o outro. E como sempre, eu não pensei em desistir, né? Então, buscar conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é a chave, ele vai abrir portas, né? Para ser um líder de sucesso, eu como sou um D bem alto, né? Eu sou dominante, então eu não sou muito focada em pessoas. Eu sou emotiva, eu entendo a dor do outro, mas na hora do trabalho, na hora do resultado, eu não penso se essa pessoa está bem para vender ou não. Ela simplesmente tem que secar as lágrimas e vender, assim como eu, né? Quantas vezes eu tive lágrimas? Gente, isso é verdade. A Stephanie, na hora da venda, ela te dá o lenço para você enxugar o quanto antes as lágrimas e dá para que ela é focada em resolver o seu problema. Não é só vender, ela quer resolver o seu problema, a sua dor. Se você coloca a dor para a Stephanie, ela vai te encontrar uma solução. Você pode ter certeza disso. É uma solução, né? E às vezes a gente acha que as pessoas são como nós, né? Seca a lágrima e vai resolver o problema do outro. Só que às vezes o problema da pessoa é tão maior do que o problema do outro que ela não tem essa capacidade de pensar, eu preciso estar bem para me ajudar os outros, né? Então eu acho que é também pensar no outro, né? Entender esse lado do outro, se conhecer, conhecer o outro, né? Ter empatia e estar junto. O líder tem que estar junto, tem que viver junto, né? A gente vê muitos memes, né, do líder chicoteando a galera. Não é assim, né? Vai também você pra rua, vai você também fazer. A Marte, ela sempre fez isso, teve muito com a gente nisso, né? Vamos, estamos todo mundo junto, né? Tem que ir pra rua, vai, tem que fazer, vamos, né? Então eu sou assim com o time também, vamos, né? Eu acho que o maior desafio que eu tive quando encontrei a liderança foi delegar tarefas, porque eu sempre quis abraçar tudo. Ah, eu quero abraçar. Então, o líder saiba delegar,
né? Saiba o que é seu, dê abertura para os outros poderem fazer. As pessoas, elas têm mais capacidade do que a gente imagina que elas têm. A gente pensa assim, eu pensava assim, né? Se eu quiser bem feito, eu mesmo tenho que fazer, né? Mas não é assim que funciona. Cada um tem uma habilidade e algo que pode agregar, né? Então, líder, pense no outro como qual habilidade essa pessoa pode ter que vai agregar, que vai trazer para o time, né? Então, se conheça, conheça o outro, entenda as habilidades que cada um tem e delegue tarefas específicas, né? E as pessoas, elas gostam de serem reconhecidas, né? Reconhecimento, né? Às vezes, um reconhecimento não é monetário, né? Mas é você reconhecer que essa pessoa, ela está fazendo... Ah, mas não bateu a meta, fez o melhor. O reconhecimento dessa pessoa foi o melhor. Então, reconheça seus liderados, né? Isso é muito importante, né? Essa parte do delegar. Eu vejo isso, eu via isso muito e vejo isso ainda muito. Até hoje no trabalho eu teve uma situação, mas o ponto principal, assim, referente a isso, delegar. As pessoas, elas têm uma dificuldade de delegar funções e atividades porque elas não identificam as habilidades da pessoa, do seu liderado. E o que acontece? A pessoa que não consegue delegar, ela tem um trauma desde lá da infância, de pai, de mãe, que fala: ah, você não presta para nada, você não serve para nada, você nasceu para ser ninguém, eu me arrependi de ter tido você, sai daqui, moleque, você não fala nada com nada. Então começa a receber isso e tem dificuldade depois com os nãos, com a delegação, com delegar as funções, né? E isso impacta no profissional. E a parte mais difícil, eu acredito, dos três, e é muito legal você colocar isso, do líder bem-sucedido, que é um dos pilares principais é o delegar, né? É aprender a delegar a função, porque o líder tem medo de delegar. Ele acha que ele confunde o delegar com o mandar, que é o do chefe, né? Eu via muito isso, de ficar mandando, mas não sabia delegar as funções, identificando as habilidades dos liderados. Muito legal essa colocação, Esther. Ou até por E medo. As pessoas têm é, medo de perder os cargos, né? Como você falou no início. é, Alguém vai ter que te substituir, porque você vai crescer. Se alguém cresce, você vai crescer. Em quem que você vai confiar para colocar no seu lugar, para fazer o mesmo trabalho que você? Hoje eu penso e falo, puxa, eu não posso largar simplesmente tudo aqui, porque eu construí uma história, né? Construí algo. Então, eu não posso deixar qualquer pessoa. Preciso que essa pessoa esteja realmente preparada para isso, né? Então, isso eu aprendi muito com você também. Ensinar o outro a fazer. Ah, não sabe? Então, eu ensino, eu te ajudo. é, é igual você disse ali da parte do o fazer bem feito desde que eu faço, né? Eu, 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 eu era uma pessoa assim, que para mim ninguém fazia igual eu fazia, que só o que eu fazia prestava. Só o que eu fazia era certo, que ninguém fazia igual. E eu para ser gestora, no processo até mesmo de gestão, eu tive que aprender muito, eu tive que magoar muitas pessoas, infelizmente, por eu não saber ter inteligência suficiente emocional e de liderança para poder assumir o controle da situação e aprender a ter a gestão eficaz de alta performance referente a isso. Então, é identificar, né? É identificar esses pontos. Então, o primeiro ponto de um líder bem-sucedido é o autoconhecimento, o segundo é saber delegar, e o terceiro é o reconhecimento, que não é necessariamente o monetário, né? Só dar o dinheiro, né? E, Sé, o que é ser líder para você? Ser líder é mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho para quem está buscando caminho, para quem não sabe, né? A liderança, ela é a habilidade de motivar, influenciar pessoas, né? De uma forma positiva, de uma forma que elas vão contribuir voluntariamente, né? Tendo entusiasmo, tendo alegria por fazer o trabalho. Ninguém gosta de trabalhar desmotivado, né? Muitos dizem, ninguém motiva ninguém. Realmente, você precisa encontrar a sua motivação. Mas se Sim, você tem um que não é motivado,
ele não vai te motivar também, ninguém vai estar motivado, né? Você sendo mais feliz, as pessoas ao seu redor, elas são mais felizes também, né? Então, motivar pessoas a influenciar para que elas atinjam objetivos da organização, da equipe, da empresa, seja sua ou seja de alguém, né? Então, se líder tem a habilidade de entender que o que pode ser passado adiante e o que precisa ficar sobre a sua responsabilidade, é isso que eu desenvolvi ao longo do tempo. O que é minha responsabilidade? Mas essa responsabilidade eu posso passar para alguém para que essa pessoa aprenda a realizar grandes coisas também, ou tenha uma habilidade. E são, assim, pequenas coisas, né? A gente pensa, meu Deus, eu vou delegar o quê, né? São pequenas coisas. Eu vejo até, a gente faz muito marketing aqui na frente da escola, faz muito isso, né? E às vezes eu me pego fazendo, aí eu falo, poxa, né? Eu tenho aqui uma colaboradora que é ótima desenhista. Aí foi ontem até, né? Isso me deu um clima, porque a gente tá muito, às vezes fica, meu, eu vou fazer, né? Acho que é muito ativo. Eu sou muito ativa no podcast. E aí eu falei assim, vou escrever uma promoção do curso de inglês lá na frente, lá, né? E comecei a escrever. Eu comecei a escrever, a Nayara estava do meu lado só com o paninho e o álcool para limpar. Eu olhei para ela e falei, Nay, mas você desenha, então vem aqui. Porque às vezes a pessoa, ela fica, como você é o líder, você está liderando, você está à frente, ela está esperando essa delegação, né? Sim, Então, eu comecei a fazer o trabalho, eu olhei, Nay, mas ela é tatuadora, né? Eu falei, você é uhum, tatuadora, pode vir aqui, vamos trocar. Então, eu fui com o paninho, com o alquinho do sim, lado, mais de frente. Mas são pequenas coisas do dia. Claro, tem outras coisas também mais complexas que você vê, poxa, essa pessoa tem essa habilidade de fazer isso, então vou entregar para que ela faça. Mas às vezes são mínimos detalhes, né? Que a pessoa, ela vai se sentir mais importante, vai se sentir mais especial, né? E ela falou, né? Eu enxerguei uma habilidade nela, né? Então enxergar a habilidade nos outros, né? é isso. O enxergar habilidade é você realmente, é essa a palavra, é você enxergar a pessoa, né? Quando você não trata a pessoa somente como é um colaborador, é um funcionário, é só mais um, né? Você enxerga as habilidades da pessoa porque você se importa com aquela pessoa e ela tem muito a oferecer, né? Hoje grandes líderes, grandes empresas perdem grandes colaboradores com grandes habilidades por não usufruir da oportunidade dessa pessoa mostrar a habilidade que ela tem, né? Exato. E referente a metas, né? Você trabalha hoje na área como gestora comercial, né? Na linha de frente e com certeza trabalha com metas, né? Tem como trabalhar sem metas? É Não, impossível trabalhar sem metas. Você já contou isso desde o início, mas eu tenho que reforçar. não tem como trabalhar sem metas, né? As metas, elas são a melhor maneira de medir resultados a serem atingidos na empresa. Uma empresa ou uma pessoa sem meta, ela não sabe para onde vai e nem onde ela quer chegar. Então, a meta é a melhor maneira de medir esses resultados, né? Então, tem que ter uma meta. Ah, eu quero ganhar. Quanto? Como? Onde? Por quê? Né? Em quanto tempo? Então, precisa ter meta, precisa saber para onde vai. Precisa ter planejamento e precisa ter meta, né? O comercial, em todas as empresas, olha, eu quero que me apareça a empresa, se o comercial não é o coração da minha empresa, porque o comercial da empresa, né? Todo mundo precisa vender. Eu vejo gente dizer assim: ah, mas o que você faz, eu não faço, eu não sei vender nada. Eu sempre olho para essa pessoa, até na faculdade, ali, quando a gente começou, tinha várias turmas, né? Cada um fazendo uma coisa, né? As primeiras matérias, né? E o pessoal, mas gestão comercial, eu não consigo, eu não sei vender nada, eu não sei nem o que é vender. Aí, para essa pessoa, quando você vai em algum lugar que você gosta, você indica para outras pessoas? Indico. Então, você já vendeu o negócio da outra pessoa. Você já está vendendo. A partir do momento que você divulga, que você fala, você compra uma ideia, você também vende ela, né? Então, eu falo, vender é É, isso. É você... e esse é o segredo da venda, né? O segredo da venda é não vender. Porque as pessoas ela têm a mentalidade, principalmente as pessoas que falam isso, elas têm a mentalidade de venda daquele vendedor chato, daquele tabu do vendedor chato que quer ficar empurrando o produto,
né, naquela pessoa e dando características para aquele produto, né, que hoje já não existe mais isso, né? Hoje quem faz isso está perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro porque vai investir, não vai dar certo e vai falir, vai quebrar, porque não é dessa maneira que se vende hoje. Então, essas pessoas têm esse tabu de vendedor, né? Tem muito esse Exatamente. tabu de vendedor, do vendedor chato. E nós, desde a maneira com que a gente se veste, mulheres, maquiagem, cabelo, se lavou o cabelo, se deixou de lavar o cabelo, se fez a unha, não fez a unha, o sapato. Ai, amiga, que lindo seu sapato, que marca que é? Ah, comprei lá na promoção da loja tal, comprei lá. Você está vendendo. Às vezes, sem você abrir a boca para fazer uma propaganda, a pessoa daqui a pouco aparece com a mesma coisa igual a sua. Você fala, nossa, mas aquela pessoa comprou igualzinho. Você nem precisou abrir a boca, você já vendeu, né? As pessoas compram soluções, status, né? Compram aquilo que vai fazer feliz, mesmo que por um período, um curto prazo, elas compram o que vão fazer feliz, né? Um celular, uma marca, ela é comprada pela marca, porque ela é questão de status, né? A gente fala ali do Rolex, é um relógio que mostra a hora, como qualquer outro que Como você qualquer comprar no outro. caminho. Mas ele não é um relógio, ele é status, né? É Então, por aprovação social. quê? Não é qualquer um que usa um Rolex. Então, nossa, você é o cara. Então, é isso que as Sim, pessoas compram, né? é verdade. E o que eu vendo é realização de sonho, né? Então, onde você precisa transformar a sua vida, comece pela qualificação. Comece buscando conhecimento, né? Nada cai do céu, você não cai de paraquedas em lugar nenhum. Ah, eu quero ficar rico, né? Mas é aquela velha história, né? Eu quero ficar rico, mas não estou jogando na Mega Sena, né? Eu quero ficar rico, mas eu não estou trabalhando, não estou buscando qualificação para crescer, para ser promovido no meu trabalho, né? Então, faça algo para que aconteça, né? Exatamente. É fazer acontecer, né? Onde você quer chegar é o que você vai começar a fazer agora. Se não começar agora, daqui 10 anos, você vai olhar para trás e vai perguntar por que que eu não comecei? Porque os anos, eles vão se passar do mesmo jeito, né? É aí o que você fez com ele que importa qual vai ser o seu resultado. E referente a isso, né? A treinar. Você treina o time, você treina a equipe, com que frequência você treina, você tem isso dentro do seu planejamento, é importante comercial ser treinado ou todo mundo já sabe vender e quem bateu a meta tá bom e fica assim? Eu preciso ser treinada também, sabe? Que eu não. Se eu preciso de treinamento, aqui a escola onde eu trabalho hoje é muito focada em desenvolvimento de pessoas e profissionais. Então a gente tem essa cultura de desenvolvimento. Todas as semanas, o gestor ele tem um treinamento. Por que que o time não? Então o time é sempre que necessário, o treinamento, né? Eu vejo que a pessoa o colaborador não está utilizando da determinada técnica que eu preciso que eu utilize para a finalização da venda ou para algumas técnicas que a gente utiliza, naquele momento já vai ter um treinamento, que é um feedback, eu vou treinar, então, sempre que necessário, né? Todo o conhecimento que eu adquiro, eu trago para o comercial, e isso eu aprendi com você, né, Marte? Tudo que eu aprendo, eu trago para o pessoal, para transformar novos líderes, transformar novas pessoas. Eu quero que alguém que ocupe o meu lugar seja melhor do que eu, né? Para que eu possa estar no lugar melhor. Então, Exatamente. né, na Fial Machado, né? Tem até aquela fábula, né? Se você até das árvores, né? O Tem 10, machado, né? se você tem 10 segundos para cortar uma árvore, você vai levar os 10 segundos cortando com ele desafiado ou vai levar 8 segundos para afiar o machado para poder em 2 derrubá-la, né? Então, treina os 8 segundos para poder derrubar essa árvore com o machado afiado. Top. É isso, exatamente, né? O treinamento é extremamente eficaz, né? O gestor, o líder que não treina o seu time é um time de fracasso, né? Não vai atingir resultados, porque precisa ser treinado, é preciso ter o feedback, é preciso ter o acompanhamento, é preciso identificar as habilidades, é preciso agir rápido muitas vezes, né? Ter tomada de decisões rápidas, né? Então, tudo isso o time também tem que estar de acordo com o líder, né? O líder está sempre um passo
à frente, que é o pensamento fora da caixa, mas o time ele tem que estar com constância e também ligado no líder para que eles possam ter essa decisões, tomar de decisões rápidas também, né? Para não gerar uma dependência, tudo pega o líder para fazer acontecer. Né? Ah, mas o líder, fulano não me ensinou, fulano não fez, não me ajudou, fulano, né? E a dependência do líder, não de buscar o autoconhecimento, né? Exatamente. E no todo atendimento, o que mais importa no atendimento hoje para você? Qual que é o diferencial, Esther? Relacionamento, né? Eu tive clientes que até hoje me trazem caixa de bombom, já me deram tapete, de presente. Coisa boa. Afinal, gente, ninguém gosta de ser mal atendido, né? Quando você é mal atendido num lugar, eu não compro. Se eu chegar num lugar que a Eu também pessoa não. compro, não, porque se o meu atendimento é impecável, eu não aceito menos do que isso, né? Eu vejo muitas pessoas que não têm, não tem treinamento, não tem técnica de venda, porque vende um sapato, vende uma máquina de lavar. Eu acho que precisa sim de treinamento da mesma maneira, mas nem todas as empresas trabalham dessa forma, né? Então, a venda é muito importante você entender que aquele serviço ou produto que você oferece vai resolver o problema da pessoa. Essa pessoa ela vai utilizar esse produto de alguma maneira. Mesmo que eu fosse vender uma máquina de lavar, eu não venderia essa máquina de lavar sem saber por que essa pessoa está comprando a máquina de lavar. Se é porque a máquina quebrou, se é porque a máquina estragou, ou simplesmente porque ela vai dar a máquina para o filho e ficar com uma máquina nova. Eu não teria como vender sem saber por que ela está comprando aquela máquina, ou por que ela está procurando aquela máquina. Né? Então, hoje eu vendo qualificação profissional, mas qualquer coisa que eu sempre vendi, eu perguntava por que essa pessoa está comprando isso. Então, quando eu vendia qualquer outra coisa, os cupcakes lá, né, voltando, Sim, estava com eles e falava, vocês não têm tempo, né, para sair correndo daqui, você só tem 30 minutos para almoçar. Então eu comecei até a fazer cupcake salgado para levar para eles, né, porque eu olha, entendi que aquela dor que eles tinham de não ter onde almoçar, comecei a fazer sanduíche, né, e depois, claro, eu fui trabalhar CLT novamente, né, porque eu via aquele desafio ali de não ter o CLT, não ter a estabilidade, ter que me esconder do segurança sim. no shopping, né? Então eu queria algo mais tranquilo também. Mas é isso, né? A necessidade, né? A dor do cliente, você ouvir a dor do cliente, identificar a dor dele, né? Que é a dor, né? Essa pessoa, ela precisa fazer uma qualificação porque ela está desempregada, porque ela precisa de uma promoção, né? Hoje a gente tem um público, nosso público-alvo são jovens, né? De 14 ali a 17 anos, 18 anos. Mas a gente tem muitos idosos que chegaram pós-pandemia e falaram assim: eu não quero mais pedir para o meu neto me ajudar a mexer no computador, eu quero aprender. Então é para todo mundo, qualificação é para todo mundo, né? E a dor desse idoso hoje é ter que ficar pedindo, porque o jovem ele está ali no celular, ele não dá atenção, né? Ah, me ajuda a fazer tal coisa, o jovem vai lá e faz, o jovem não tem paciência de ensinar como faz, ele pega e faz. E o avô, a avó não quer mais isso, quer ter essa independência também. Então, cada um ele vai ter uma dor específica, né? Então, entender qual que é a dor e se o teu produto ou serviço vai resolver o problema do cliente. Relacionamento com o cliente. Eu falo muito, né? Falo bastante. Então, eu sempre vou acabar. As pessoas me mostram foto da filha, do filho. Olha, meu filho, que lindo, e não sei o quê. Então, a gente cria um relacionamento, cria um laço com a pessoa, onde a gente consegue realmente oferecer aquilo que ela precisa. E se você oferece aquilo que realmente o seu cliente precisa, ele não vai cancelar o teu serviço, ele não vai querer devolver, porque além de ser bem atendido, foi resolvido o problema dele, né? É, exatamente. E só resolve o problema aquele que pergunta qual é o problema, né? Identifica qual é o problema. Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu resolvo problemas, né? Eu já ouvi isso de dentro de outros comerciais em outras empresas. Ah, eu resolvo problemas, tá? Mas quando eu vou ver o atendimento da pessoa, em nenhum momento ela pergunta ou se importa qual o tipo de problema do cliente. Aí Aí vem a questão do treinamento, vem a questão do feedback, vem a questão da escutativa, de você colocar a pessoa para ela escutar o que ela falou, para identificar quais são os pontos. Então, isso é muito importante dentro de todas as empresas. Um dos pontos que eu só quero reforçar foi o que a Stephanie falou, foi todo mundo na empresa precisa vender. Não vai ficar vendendo igual o comercial, mas precisa vender, precisa saber o que é vendas. Hoje,
todas as empresas hoje, no mínimo 80% dos colaboradores têm que vender, né? As pessoas têm, eu tenho certeza que aí o comercial tem que vender, né? O instrutor que está dentro de sala de aula tem que vender, né? Os outros setores pedagógicos, secretaria, que é o atendimento, tem que vender, todos têm que vender, tem que estar ali um relacionamento com o cliente, porque se o comercial ele trata bem o cliente, depois ele é mal atendido na secretaria, o instrutor não está nem aí para dar ajuda ali, para dar o suporte para o aluno, né? O que vai acontecer? Tudo aquilo que o comercial fez vai ser jogado fora. Não é assim, Stephanie? Vira o gargalo, né, do funil, que é você faz a captação, você faz, né, investe no marketing, faz a captação, gera o lead, faz a conversão do funil, e o gargalo começa porque o time que não está no comercial, mas que não querem e não fazem a venda, o trabalho do seu time acaba que se perde, né? Se eu jogar água numa peneira, posso jogar quanta água eu quiser, né? Essa água vai esvaziar, né? A água dentro de uma garrafa furada, ela vai esvaziar. Então, todo mundo é comercial. Então, a pessoa que fala assim, eu não vendo, vende. Você vende seu sorriso, você vende sua imagem. Você tratando bem as pessoas dentro do estabelecimento que você trabalha, você está vendendo o teu serviço, está vendendo aquele conhecimento que você tem, né? Eu fiz uma brincadeira aqui numa reunião geral com o pessoal, e eu falei assim, levanta a mão quem é do comercial. Aí só o comercial levantou a mão, né? Levanta a mão quem é do comercial. Só o comercial levantou a mão novamente. Aí eu falei, levanta a mão quem é do administrativo. Só as meninas do administrativo levantaram a mão. E aí eu falei de novo, quem é do comercial, levanta a mão. E aí eu expliquei para eles, né? Pessoal, todo mundo aqui é comercial, todo mundo é administrativo, todo mundo é pedagógico. A gente trabalha com alunos. Então, se eu não souber do pedagógico qual é a minha metodologia, o comercial não vai vender. Se vocês lá atrás não reforçarem, né, o que o comercial falou ou não tratarem bem o cliente, vocês vão acabar com a venda. Então, todo mundo é comercial, todo mundo é pedagógico, todo mundo é administrativo. Somos um. Então, isso que uma empresa tem que ter em mente, ser um, né? Mas eu só comercial, preciso treinar só sobre vendas. Não, você precisa saber sobre gestão de pessoas, você precisa ter ética, você precisa ter organização, né? Se você chega na tua empresa e você não cumprimenta ninguém, poxa, assim é ruim, né? Porque aí você não tem ética, você não tem uma ética organizacional, onde você tem um bom relacionamento com as pessoas. Você deixa de vender o seu sorriso, deixa de vender a sua imagem. Você está transmitindo uma imagem onde você já não é bem visto, né? Como visto como uma pessoa, poxa, deve estar mal-humorado, né? Exatamente. Não está legal. Então, a gente vende até dentro dos relacionamentos interpessoais, né? A gente vende a nossa imagem, vende quem a gente é. Então, tudo é venda, né? Tudo está no vender. Isso, Né? essa da imagem pessoal é muito engraçado, porque teve uma época que todo mundo falava assim, você é a mulher lá da Microlins? Ninguém sabia meu nome mais. Eu era a mulher da Microlins, hoje é a Stephanie da Microlins. Porque nós carregamos essa marca e as pessoas, elas observam a gente, né? E o quanto isso é importante. Imagina, você tá lá, por exemplo, com o uniforme da Microlins e uma pessoa você trata mal e depois é a mãe do aluno que estava lá e você tratou super mal e você, né? Então isso soa ruim para o teu profissional, não é pela marca, é pelo profissional, né? Sim, com E certeza. pode falar. Desculpa. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer um ping-pong com você. O que é vendas, Stephanie? A gente está falando bastante de vendas, né? A gente respira vendas, né? Vendas, acima de tudo, resolver o problema do cliente, né? Então, vendas nada mais é do que a principal atividade de um negócio, né? Sem vendas não tem empresa, vendas é o coração da empresa, vendas é solução de problemas, vendas é vender sua imagem, é vender você, né? Como eu falei, eu me preparava para a entrevista de emprego, eu estava me vendendo, né? Eu ficava no espelho decorando o que eu ia falar, quando alguém me perguntasse, é venda, você está vendendo, vender imagem, né? Vender quem você é, né? Como você falou, às vezes está na fila está em algum lugar, tratou mal, né?
Eu passei por isso. Logo que eu entrei aqui na Microlins, eu estava com uniforme e eu estava na fila de uma vendinha que tem aqui próximo, né? Comprando alguns doces. E uma mulher furou a fila na minha frente. E na hora, ser humano, né? Não quer ser passado para trás, né? Sim. Eu ia, eu ia bater nas costas dela e falar: escuta, o final da fila é lá atrás. Só que eu olhei para mim e falei: eu tô de uniforme, deixa, sabe? Porque, se for um cliente futuramente, se for procurar escola, e se for uma mãe de aluno, como que eu vou falar no final da fila ela atrás de uniforme, né? Aí eu pensei, talvez se eu não tivesse com uniforme, eu até falaria, mas eu não Sim. vou falar. Isso é importante, a questão da imagem, né? E uma pessoa de referência. Olha, eu diria, se você me perguntasse uma pessoa de referência, um espírito de referência, um ser de referência, né? Algo de referência, eu falaria primeiro Jesus, que é você. Não existe melhor mestre do que ele, não existe melhor mestre do que ele, mas um líder e uma pessoa que até você me apresentou foi o Paulo Vieira, da Febracis. Eu tenho ele com muita referência, por tudo que ele é, eu não sei, muitas pessoas devem conhecer com certeza, mas por tudo que ele é, por todos os treinamentos que eu participei, online, por eu ter ido lá na Febracis em Curitiba, por eu ter essa visão dele, eu li vários livros do Paulo Vieira, então eu tenho ele como inspiração, como primeira pessoa nesse momento, porque eu leio os livros dele, tenho ele como uma pessoa de referência, né? Ele, a esposa, a filha também que está numa situação Sim, gigantesca, tá. família, como uma família, a família Vieira como referência hoje, né? Por seguir, por estar sempre vendo, por serem pessoas exemplares. Top. E um livro, né? Você gosta muito de ler? Um livro que eu li recentemente, que reflete muito nessa parte das vendas e do que a gente veio falando durante todo o podcast aqui, é A Boa Sorte. É o livro de Alex Rovira e Fernando Trias de Bess. É uma fábula, incrivelmente, é um livro curto, recomendo a leitura, porque você quer engolir o livro, você não quer mais parar de ler, é um livro muito bom. Ele é verdinho, assim, tem dois cavaleiros na frente. E a boa sorte somos nós que construímos. A conquista é uma consequência do que a gente planta, né? Então, vale a pena a leitura aí da boa sorte, né? Ó, a dica do livro do mês que vem, hein? É, bom, né? Quem Mexeu no Meu Queijo é um outro livro muito maravilhoso, mas eu recomendo agora para leitura nesse momento aí A Boa Sorte. As pessoas falam assim, ah, foi sorte, você tem sorte. Essa sorte ela foi construída. Então, ter sorte vai muito além de só as coisas vão cair do céu, simplesmente elas podem até cair do céu, a chuva ela cai do céu, mas se você não colocar nenhuma semente na terra, não vai nascer nada, né? Exatamente. Boa. E um conselho aí para essas mulheres para a gente finalizar. Então, mulheres incríveis, obrigada por vocês estarem até aqui vendo, né, esse podcast. Espero ter agregado, ter compartilhado um pouquinho da minha história aí. Cuidem dos pilares da vida de vocês: família, saúde, financeiro, profissional, espiritual. Né? A gente pensa, eu não estou falando sobre religião, não, estou falando sobre você estar conectado com o teu espiritual, né? Por muito tempo eu deixei isso escondido, sabe? Porque eu pensava assim, tantas coisas aconteceram comigo, eu perdi tudo, eu fiquei só com a roupa do corpo. Onde estava Deus? Né? Eu me desviei, saí da palavra e só que Deus ele não abandona, né? Ele chama a gente de novo, né? Ele sempre está nos chamando, né? Então quem tem ouvidos ouça, né? Deus ele está sempre nos chamando, né? Não desistam dos sonhos de vocês. O momento que você está passando agora é só o processo. Pode ser aquele primeiro degrau em que eu estava. Então continua. Top, Sté. Gratidão por compartilhar, gratidão por transbordar na minha vida, na vida dessas mulheres, na vida de cada um que vai assistir esse vídeo, o quanto isso é importante e, acima de tudo, nós sermos reais. Isso tudo é real, isso tudo é o que acontece na vida de um ser humano, na vida de uma mulher, né? E
Gratidão por cada palavra. Eu anotei, como sempre, né? Eu e os meus cadernos, anotei muitas chaves, muitas pérolas aqui extremamente importantes. Aprendi muito com você em todas as áreas. Então, mais uma vez, gratidão por participar desse podcast, gratidão pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua amizade, pela tua parceria, pela mulher que você é, pela mulher que você tem se tornado, pela sua mãe fresca agora, que o Dani deve estar amando, né? Daqui a pouco, quando ele vê realmente, vai ser... Tem que filmar, viu? Para a gente compartilhar aqui depois com essas mulheres. Então, vai ser um momento incrível. E Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus ele possa ser o centro de todos os teus pilares. Que ele possa estar cada vez mais próximo de ti, próximo do teu coração, e que você possa se juntar a ele de uma proximidade, uma intimidade. Que todas as suas decisões a partir de hoje possam te aproximar do amor dele, possam te aproximar dos planos que ele tem para a sua vida, para a sua família, nessa restituição dessa família, que essa família possa ser extremamente abençoada, que você possa alcançar tudo que tem aí no seu coração, na sua mente, e que onde você pisar, onde você colocar suas mãos, essas vidas serão transformadas através de você. Né? Você tem feito isso na vida de jovens, que é a nossa geração, a nossa nova geração, né? Dessas novas famílias, através do seu amor, do seu carinho, do seu relacionamento, do seu ouvir, desse talento maravilhoso que você tem. Então, gratidão por ter participado aqui do nosso podcast, tá certo? Um beijo, gente, gratidão, Esther. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marte, pela oportunidade. Desejo muito sucesso para você, para nós, para todas essas mulheres maravilhosas, né? Tenham coragem, sejam fortes e corajosos, confiem em Deus, confiem em si mesmas e vão para cima. Para cima!